Boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band, os donos da bola nesta quinta-feira, já coloca na tela aí. Agora é oficial, Paulo Pezzolano é o novo técnico do Internacional, tá aqui. A imagem que foi divulgada pelo Internacional nas suas redes sociais, desejando as boas-vindas a Paulo Pezzolano, o novo técnico do Inter, conforme antecipou esse humilde programa, através dessa humilde pessoa chamada Magrão, na segunda-feira para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quando o Rio Grande do Sul falava em Tite, Cuca, Odair, nós falávamos em Paulo Pezzolano, novo técnico do Internacional, anunciado de forma oficial. Deixa eu ir direto para a Central, o Sonda está com a gente para trazer detalhes, tempo de contrato, quando que o Pezzolano chega em Porto Alegre, quando é que vai ser a apresentação do Pezzolano, quando é que ele efetivamente começa a trabalhar. Diga lá, Sonda! Tudo bem, Gamba? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Pezzolano, Gamba, que foi anunciado por volta das 9h30 da manhã pelo Internacional nesta quinta-feira, havia expectativa justamente desse anúncio, que acabou de fato se concretizando. O profissional assina contrato de 1 ano até dezembro de 2026, até o dezembro da próxima temporada, portanto 1 ano de contrato, e chega com 5 auxiliares, Gamba, são 3 auxiliares de campo, um preparador físico e um analista de desempenho. Também existe, por exemplo, uma conversa do Inter para que o Diego Pereira seja mantido na comissão técnica permanente do Internacional, ele que era o preparador físico do Ramon Dias, mas acabou permanecendo para as últimas rodadas. Então essa é a turma, 6 profissionais, Pezzolano e mais 5, que chegarão para comandar o Inter na próxima temporada. Ainda, Gamba, não temos a divulgação dos nomes desses auxiliares, o Inter não fez essa comunicação e também ainda não sabemos o momento da chegada. Pezzolano ainda está no Uruguai, em Montevidéu, está em contato com pessoas do Internacional que vão aí agilizar a chegada do profissional já para esta semana. Essa é a expectativa do Inter, que ele já esteja ainda nesta semana em Porto Alegre para iniciar o seu trabalho aqui no Internacional. Muito bem, Pezzolano, novo técnico do Internacional, agora é oficial. Magrão, quero te ouvir, afinal de contas, tu trouxe esse nome em primeira mão na segunda-feira, dando conta de que Pezzolano seria o técnico do Internacional e tá aí oficial, Pezzolano, novo técnico do Inter. Pezzolano é um nome que já vem, como eu falei na segunda, já vem pipocando muito ali dentro do Internacional. Antes lá de Kudê, antes de Roger, é um nome que agradava muito. Não só pelo trabalho recente que ele tinha, aqui no momento tinha feito no Cruzeiro, mas pelo estilo de trabalho dele. É um treinador jovem, 42 anos, e que vê no Internacional uma grande oportunidade. O trabalho dele, ele é um treinador que se adaptou muito nos clubes que ele passou, seja no Pachuca, no Cruzeiro, no Watford, agora na Inglaterra. Acredito que ele vai jogar numa linha de 4, até porque ele entendeu, acho que todo mundo entendeu, só se for loucura, que nem o Guima tinha passado, que lá dentro do Internacional eles entendem que jogar com 3 zagueiros é uma opção boa e não é. Então acredito que ele venha com a linha de 4 ali, 4 defensores. Vai ter trabalho, mas é um treinador jovem que hoje o Internacional é uma excelente oportunidade. 1 ano de contrato, eu acho que financeiramente deve entrar no que o Internacional pode pagar nesse momento e sai daquela loucura que a gente vinha falando, de que todo torcedor quer, óbvio, e eu também queria ver o Tite treinando o Internacional. Eu acredito que temos que dar um voto de confiança, é um treinador jovem que fez bons trabalhos e tem tudo para dar certo no Internacional nesse momento de reconstrução. Pensar que o Internacional é um momento de reconstrução agora, não vai poder tirar muitos jogadores, vai ficar basicamente com esses jogadores que estão hoje no elenco, vai mudar uma outra peça, pode perder alguns, como o Vitão, e vai precisar de reforço, mas é um treinador, eu acho que vai se encaixar, vai vestir a camisa. O que eu tenho informação, que nas reuniões que teve com ele, veio o Internacional com um prato de comida, uma vontade muito grande de vencer, e o estilo de trabalho dele eu gosto, que é intensidade. Marcação em cima, intensidade. A gente fala que o Internacional tem um time velho, eu acho que não, acho que tem um elenco reduzido, talvez por isso
perca um pouco de força no meio da temporada. Em seguida a gente vai apresentar para ti, principalmente torcedor do Internacional, como joga o Pesolano e como que ele pode montar o Internacional com as peças que estão hoje à disposição e a necessidade de reforços. Em seguida a gente vai fazer esse material didático para ti, torcedor colorado. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando em que mês o Pesolano vai ser demitido. E eu não estou aqui sendo irônico e nem falando isso para diminuir o profissional, que eu acho que é um profissional que tem bons trabalhos, os trabalhos ruins também, como tantos outros treinadores. É um profissional que está começando. Eu acho que esse perfil do cara que está afim, que está com fome, ele é bom para esse momento do Inter. Como o Magrão falou ontem, eu concordo 100%. O Tite, por exemplo, é óbvio que é muito melhor do que o Pesolano. Mas o Tite não está mais nesse nível de carreira de querer esse desafio do tamanho que é o desafio no Inter. O Pesolano vai chegar cheio de fome para o desafio. A minha crítica não foi ao Pesolano, com essa pergunta inicial que eu fiz. A minha pergunta, a minha dúvida é se vai ter sustentação para o trabalho dele. Porque até agora, são 5 anos de gestão, o presidente vai para a sexta, e ele não começou e terminou com o mesmo treinador nenhuma vez. Ele sempre começa o ano com o treinador e ele demite no meio do ano. E assim, até para ser justo com o presidente, ele tentou nos últimos tempos, né? Muita gente já queria a demissão antes do Roger, por exemplo, e ele insistia. Muita gente já queria do Ramon Dias antes, e ele também insistia. Mas assim, é importante que se tenha um equilíbrio. Está se trazendo um treinador com uma ideia, que se coloque jogadores para que ele trabalhe com essa ideia, que se dê qualidade dentro daquilo que a gente fala, que não existe mágica no futebol, e que se tenha sustentação do trabalho, para que ele não seja mais um a ser demitido, sei lá em que mês do ano, para que o Inter tenha que buscar um bombeiro no meio da temporada. Porque, querendo ou não, mesmo que ele tenha qualidade, a ideia seja boa, etc., ele nunca trabalhou numa Série A de Campeonato Brasileiro. E acho que o grande receio do Inter para a temporada 2026 é o seguinte: permanecer na Série A. Tudo que vier além da permanência na Série A é lucro. Por isso que eu falava muito aqui sobre o Inter, de repente, tentar um técnico mais seguro. Eu acho ele um técnico arriscado. Mas tomara para o Inter que dê certo. Guimarães, quero te ouvir. Quando a gente fala sobre o ideal, né, qual treinador seria o ideal para o Internacional, a gente tem que sempre colocar todos os pés atrás, porque esse momento não é um momento de querer ou de conseguir aquilo que a gente quer. É quem dá, tá? O Inter não tem dinheiro para contratar um grande treinador, um treinador dessa primeira prateleira que a gente estava referindo anteriormente. Eu acho que é um nome que merece um voto de confiança, não é o meu nome preferido. Eu acho que outros treinadores poderiam começar novamente, começar esse trabalho de reconstrução ou de adaptação à realidade, mas eu acho que o Pesolano tem que entrar com o seguinte pensamento: não ser conceitual. O que eu digo como conceitual? É aquele cara que é o seguinte: não, é o meu modelo e absolutamente todo o universo do clube vai se adaptar a esse meu modelo. Ramírez foi assim, o exemplo mais clássico. Os Dias foram um pouco assim. Isso aí não cabe para o momento. O que o Inter precisa é de segurança. O Pesolano tem que fazer um trabalho de adaptação. Primeira coisa que ele precisa fazer, entender onde ele está pisando. Porque a gente cansou de ver treinador aqui no Rio Grande do Sul que não sabia onde estava pisando. Quinteiros no Grêmio, Medina no Inter, Ramon Dias no Inter, antes o Ramírez, vários treinadores que não sabiam onde estavam pisando. A primeira coisa é entrar no Beira-Rio e saber o que é. Menos deslumbramento para assinar, beleza, o Inter é enorme, é o maior desafio da carreira dele, acho isso fantástico, ele entende que é uma coisa bem grande, que é a dimensão do que ele está pegando. Acho que esse lance da fome é essencial, o cara com muita vontade, mas o segundo passo é entender onde está pisando. Ele está pisando num clube grande, tá, mas ele está pisando num clube que nesse momento é instável em termos de segurança para se trabalhar. Ele precisa saber disso. Ele precisa saber o que é a torcida, como a torcida está enxergando, o que o clube tem de ambição para a próxima temporada, todas as informações de contexto. Senão, ele não dura até o final da temporada. Primeiro passo é saber onde ele está, mais do que qualquer outra coisa. E que não seja um cara ortodoxo, conceitual do tipo, então, mas tudo tem que ser da minha forma. Nas reuniões que tiveram com o Pesolano, o ponto principal, Guimarães, e tu falasse muito bem, mas o ponto principal é isso, que não é um treinador engessado. Se você olhar os trabalhos dele, ele se adapta aos jogadores que ele tem.
Diferente do que tu falou agora do Ramon Dias, que vem com o modelo de jogo. O Ramírez também. Esse é o meu jogo e isso é muito ruim. Aqui tem um jogador. É muito ruim quando um treinador ele quer fazer você jogar. E o bom treinador é aquele que se adapta ao que ele tem no elenco. Então, nas primeiras conversas que tiveram com ele, e isso eu posso te falar, que é a informação que eu tenho, é que um dos principais motivos de irem avançando conversas com ele é justamente isso. Que ele sabe os jogadores que ele tem ali e que ele é um treinador que se adapta àquele momento, àquela situação. Ele não tem o esquema de jogo dele, que é esse é meu preferido. Eu vou jogar assim, e aí o lateral esquerdo, ele que se vire e vai ter que marcar mais, o lateral direito ele vai ter que apoiar mais. Não, esse foi um dos principais motivos quando começou a avançar a conversa a partir de segunda-feira, foi ser um treinador mais flexível do que os outros. Porque, como tu falando, tu traz um treinador, que a gente pediu aqui, mais conceitual, aquele treinador mais firme, que tem estofo, que segura, esse treinador, ele tem o modelo dele de jogo, gente. Claro. E ele não vai mudar. Ou você traz as peças que ele quer, o Internacional não tem dinheiro para isso hoje, ou ele não vai vir. Acho que é o grande problema. A busca desse treinador foi por isso também. Porque sabe que ele vai tentar se adaptar. Mas concordo também muito com vocês aqui, desde quando a gente falou terça-feira do nome, segunda-feira falamos do nome. Se não der suporte, e eu acredito que tinha que ter dado mais suporte pro Roger. Tinha que ter dado mais suporte pro Roger. Porque aqui na aldeia é o seguinte, começou a perder a porrada. Ninguém quer saber, é porrada, porrada, porrada. Agora quem tá trabalhando lá dentro tem que saber. E aí? Já sabíamos que o Roger ia dar essa caída? Como a gente tá falando aqui, vai ter momento que o pessoal não vai tomar porrada. Que o time não vai andar. Porque o elenco não é um elenco grande, não é um elenco qualificado. Vai pôr tudo na conta do cara? Agora, o que a gente dava porrada no Ramon Dias e no Emiliano era arrogância, era falta de humildade. Era totalmente diferente. Eles não sabiam onde estavam. Entendeu? Não sabiam o que estava fazendo. É isso que a gente tem que saber, que vai ter um momento que vão dar uma porrada e vai ter que ter alguém lá dentro, que pode ser o Abel, mas necessariamente tem que ser o presidente, que é a figura maior dentro do clube, que tem que suportar. Eu vou passar a palavra para o Luiz aqui. O que me preocupa nisso é o seguinte, a gente está falando de uma gestão que em 5 anos não respaldou ninguém. Né? Vai mudar no último ano? Vai ser o Abel o responsável pelo respaldo, a sustentação que o Pesolano vai precisar, isso é fato, ele vai precisar, mas essa gestão, Luiz, ela não deu respaldo para ninguém até aqui. Respaldo só, desculpa, Luiz. Respaldo é convicção no trabalho, gente. Isso, é convicção. Isso, Se tu tem convicção, se tu tem convicção, só tu pegando o respalda, gancho, acabou. cara, vocês foram, a colocação de vocês foram, para mim, foi perfeita. E a gente falou muito de fome, né? Com certeza ele vai vir cheio de vontade, como o Magrão falou e colocou muito bem. Ele vai vir cheio de fome. Mas será que ele vai ter a comida no prato para saciar a fome dele? Que aí eu acho que é o grande desafio dele e do Internacional. O Internacional vai ter que arranjar dinheiro, Guimarães. Porque esse time, gravem que eu estou falando hoje aqui, esse time ele vai ter dificuldade para fazer jogar. No meu pensamento, tá? É minha opinião particular. Ele vai ter dificuldade. Eu também. Se ele não contratar 3, 4 peças, acredito que, Magro, eu quero até a tua opinião em relação a isso, até acredito que nos 3 primeiros meses ele não vai ter tanta dificuldade. Só que se não contratar, esse time ele vai cair. Tecnicamente, fisicamente. Cara, eu bati muito nessa tecla que o time do Inter é velho, mas eu concordo com o Magrão. Ele tem uns 11 ali que eu acho até que não é velho. Só que assim, mas durante o ano todo, ele vai ter essa dificuldade. Tu vai precisar do grupo. Vai precisar de grupo, se ele não contratar. E aí que é o desafio, tanto do Pesolano como da direção do Inter. O que mais me marca, Magrão, é quando tu fala assim, ó, tu faz uma análise do perfil do Pesolano, que é correta, né? Um técnico que gosta de intensidade. E aí eu olho pro grupo do Inter hoje, isso que me entendeu? preocupa. Essa conta não fecha. Isso que me preocupa, não fecha. Vocês lembram, assim, os últimos 3 anos, vou pôr um jogador aqui que a gente discutiu muito aqui, e eu acredito que ele sempre foi sobrecarregado, tô falando de quantidade de jogos, porque é um jogador que não tem substituto à altura, e ele tá sempre jogando. Vocês reparam que todas as vezes que o Alan Patrick, no meio da temporada, ele machuca, ele fica um mês e meio fora, ele volta voando pro final da temporada. Ele descansa. E esse ano ele não parou. Não parou, Então, os outros 23 e 24, ele teve uma lesão nesse período. E aí ele para 40, 45 dias, aí ele volta o Alan Patrick voando, dá aquele descanso.
É o que tu falou, não tem um grupo. Precisa um desse- grupo para precisa isso. do- E em relação ao respaldo e ao estufa, eu concordo com vocês. A convicção te faz Isso. dar respaldo ou não. Só que quando se contrata, como foi voltar pro Ramon, tá? Vamos encerrar hoje esse Ramon Dias que... Por favor, isso aí foi o pior treinador que eu vi Então, no Inter. por quê? Perdido. Porque ele falou bem legal. Foi legal a conversa dele com os dirigentes. Não, é Inter é grande, nós vamos ganhar, dale. E aí convenceu o torcedor. Torcedor que eu falo é o dirigente, torcedor. Convenceu esse cara. Agora, quando um cara que nem os meus dias fala, não, peraí, e se, falta isso. É esse e que aí, tu contrata, Aí pelo fala assim, amor- aí fala, é esse que tu contrata. Sabe por quê? Porque esse vai me pressionar, esse vai me cobrar. Ele tá interessado, ele Tu não tá entendeu? pelo oba-oba. É É o isso, cara que tá querendo buscar informações a respeito das condições Então, de trabalho que ele vai ter. É esse que tu contrata, Mas não aí- Bueno, vamos, Então, Gardelon. El Gardelon, voz de tabagista? Como- Não! Cara, Voz de trabalho. Não, porque aí, como tu vai respaldar um cara que você contratou ele na empolgação, não na convicção do trabalho que ele vai Não, aí é fazer? que tá, Só que é Magrão. mais porque- cômodo pro dirigente, né? Porque- O outro treinador, vou botar ele na parede. Não, aí que tá, porque vocês tocaram na palavra que é a palavra que, na verdade, ela é ausente na maioria dos cenários do futebol, que é convicção. Então, eu vou pegar rapidinho assim o Grêmio como exemplo, tá? A direção anterior merecia tomar porrada por todos os lados, mas ela teve convicção na Ela manutenção foi do pontual. Renato, na manutenção do Renato 2024, quando todo mundo pedia demissão, e eu lembro que a gente falava aqui, ó, final do ano, pelo desgaste, o Renato tem que ir embora, mas não dá pra demitir agora. Se demitir em meio à competição, o Grêmio vai cair. E eles mantiveram o Renato e o Grêmio permaneceu na Série A. Esse ano, a mesma coisa com o Mano. Quanto o esporte. Todo mundo queria. Em outros jogos também, né? Mas o Sport, sem dúvida alguma, foi o que mais houve o pedido. Ali, eu vou te dizer, até eu achei que o grupo já não queria mais o Mano, porque ele perdeu em casa pro Sport, que não tinha ganho nenhum jogo. Mas ali também mantiveram o treinador. Então, houve convicção nesse caso. A minha grande questão em relação ao Pesolano e o Inter é: será que eles estão contratando realmente com convicção para firmar o pé? Porque o que significa convicção? Agora, nós estamos entrando, final do ano, é muito fácil falar em convicção, é bonito falar em convicção. Eu quero ver na hora que o bicho estiver vai começar o pegando. Campeonato Gaúcho. Que começa mais cedo, exatamente. Eu Então quero assim, ver. ô Magrão, sequência de derrotas, tá? Porque a gente fala assim, ó, não, mas o Abel vai respaldar. Cara, ninguém respalda em derrota. Não. O Renato é o maior ídolo do clube, batiam. O D'Alessandro se resguardou, velho. Nos momentos mais difíceis, Não apareceu, eu não. não vi o D'Alessandro. Não. Porque se ele tivesse aparecido pra lá segurar o Roger, como o Magrão pediu que alguém respaldasse, ele ia tomar pancada junto. Lembrando- Porque o Roger foi eliminado na Lembrando Copa que do ele Brasil. foi contratado para isso. Pra isso, exatamente. Mas aí eu vou te dizer, quando foi eliminado na Copa do Brasil, depois na Libertadores, começou a tomar pancada no Brasileiro. Vocês lembram que o Inter tomou um 4x0 do Palmeiras, um 4x0 do Botafogo? Tava feia a coisa pro Roger. Aí vai o D'Alessandro, torcedor colorado. Confie no Roger. Vai tomar pancada Mas não é junto, isso. velho. Sabe o que é acontece? complicado Ó, isso, tá? o treinador, ele tem altos e baixos, assim como o jogador. Ele também Claro. tem, como você falou, do psicológico, ele também, cara, não tá dando certo. É igual o jogador. Errei um gol, Tem errei um dúvidas, passe. tem Ele dúvidas. também vai ter dúvida. E aí quem vai respaldar esse cara? O respaldo não é chegar pra imprensa e falar. Não é É ali respaldar, dentro, é é ali internamente, dentro. né? No Também, dia a dia, claro. no dia a dia